Boa tarde, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje vamos falar sobre coaching. Você pode tirar todas as suas dúvidas, porque estamos aqui ao vivo e eu vou conversar com Edmar Oneda e Renata Reginato, dois grandes especialistas no tema. Então, se você quer participar, nos acompanhe nessa entrevista. Quero agradecer a presença de vocês. Renata, muito obrigada. Seja bem-vinda ao programa Alma do Negócio. Edmar, obrigada por estar aqui conosco e compartilhar um pouco da sua experiência. Muito bem. Para começar, eu queria vamos dizer assim, que a gente conversasse um pouco sobre esse tema, porque vocês têm uma experiência muito grande no tema, no assunto, né? A Renata, ela é psicóloga formada pela Universidade Federal do Paraná, especialista em hipnose, tem uma formação em psicoterapia cognitiva comportamental e uma grande experiência em psicoterapia individual estratégica e coaching. Ela é Master Coaching com certificação internacional na metodologia ISOR e diretora da Pulsar. Isso. E o Edmar, ele é diretor da Academia do Palestrante, formado em comunicação pela Anhembi Morumbi, com formação internacional em coaching pela Lambert do Brasil, Master Practitioner em programação neurolinguística e Trainer em training e programação neurolinguística. Ele é um grande especialista em comunicação, especialista em formar palestrantes e todas as pessoas que buscam se comunicar. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Para começar, queria que vocês explicassem o que é coaching. Então, antes de mais tudo, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É uma grande satisfação. Eu, há 20 anos atrás, escolhi servir a humanidade, então hoje está sendo mais um canal para poder servir a humanidade, ao conhecimento. Veja, eu atuo com coaching há mais de 15 anos e vejo que é uma grande ferramenta de desenvolvimento de líderes. Então, o que acontece? Há 40 anos atrás não se falava em coaching. Há 20 anos atrás procurava-se coaches para trabalhar executivos com grande talento, mas pessoas irracíveis, ou seja, de difícil convivência. Isso há 20 anos atrás. Hoje, chama-se um coach, né, numa empresa, para trabalhar grandes talentos, gestores que têm um grande potencial e que precisam assim ter uma alta performance. Então, hoje, nós, coaches, já somos chamados nas empresas para desenvolver talentos ou para ampliar e expandir lideranças e talentos dessas pessoas. Bom. Edmar, como é que você traz esse tema coaching? Quer dizer, o que é o coaching para você? A nossa colega colocou com bastante profundidade. Eu resumo que coaching é um processo que ajuda pessoas e organizações a atingir os seus objetivos. Acho muito bom. De uma forma pragmática, e em cima de um plano personalizado, que cada indivíduo é um ser único. Então, é um processo com começo, meio e fim, onde o cliente, o coach, ele chega até nós com um desejo, com um objetivo, e a gente ajuda este indivíduo a chegar até onde ele quer, em cima de um processo. E você sabe que eu gosto muito, Edmar, porque o que eu percebo em relação a essa questão do objetivo, se a pessoa não está alcançando um objetivo, e normalmente ela procura um coach, porque ela sozinha está tendo dificuldade de atingir determinados objetivos, é porque normalmente ela precisa desenvolver alguma nova competência, né? E aí o processo pode ajudar muito em relação a esse desenvolvimento. Eu acho que ele é exatamente esse caminho, como traçar esse caminho para chegar no objetivo. É um processo de descobertas. Isso, muito bom. E é muito interessante que quando você está no processo de coaching, as pessoas falam, nossa, como é que você descobriu isso de mim? A gente não descobriu nada. Foram as perguntas que criaram um impacto na vida dessa pessoa, fez com que ela refletisse. O nosso papel como coaching é pensar nas perguntas poderosas, para que a pessoa consiga acessar o seu interior e ter respostas criativas, porque as perguntas incomodam. Agora, em relação ao foco, eu acredito que todos nós, com raras exceções, as pessoas precisam de alguém para ajudar
a encontrar aquilo que quer. Mesmo aquelas pessoas que já sabem o que querem, elas não conseguem pensar com total profundidade. Nem todos teriam a coragem de se fazer perguntas. Perfeito, muito bom. Eu fujo de algumas coisas. E é interessante que quantas pessoas, coisas simples como uma dieta para emagrecer, comprar um carro, as pessoas começam têm esse desejo e param no caminho. Por quê? Porque não tem foco, não tem planejamento, não pensou no que é a meta primeiro. Perfeito. E eu acho que isso é muito bom. E o importante do coach é um processo estruturado que contribui com as pessoas para atingir esses objetivos, né? E aí, então, eu vou te convidar para mandar suas perguntas sobre esse tema, suas dúvidas. Eles vão responder aqui ainda, ao vivo. Para isso, basta você clicar aí embaixo, onde está escrito envie o e-mail, você clica ali, coloca o nome ou a sua observação, a sua pergunta, e nós vamos respondendo aqui direto ao vivo. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre as diferenças entre coaching, mentoring e counseling. Qual que é a sua opinião, Renata? Então, eu vejo uma diferença bem acentuada entre essas três abordagens. Vejo assim, o mentoring, ele é mais direcionado para a dimensão pessoal, ele necessariamente precisa de alguém que seja uma pessoa que tenha sabedoria. Eu sempre falo isso, que pratique meditação. Um mentor precisa praticar meditação. Por quê? Porque ele precisa ter presença, essa presença, assim, né? Então, o mentoring eu vejo como algo bastante mais direcionado à dimensão pessoal e com essa necessidade de uma sabedoria mais ampliada do mentor. O coaching eu vejo como algo técnico, direcionado para desenvolvimento de competências. Quais competências podemos desenvolver através de um coaching? Resiliência é uma delas, inteligência emocional, tomada de decisões, gestão de conflitos, a própria liderança é uma competência, né? Porque o que é uma competência? É um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? O counseling, ele vem no sentido de estar aconselhando uma pessoa, mas eu diria que o counseling é um pouco mais, não tão aprofundado, ele é um pouco mais superficial, e com mais brevidade, sabe? O counseling é mais breve do que um processo de coaching ou de mentoring. E eu acho assim importante e interessante porque eu vejo que algumas pessoas quando procuram o coaching chegam até o coach, o profissional, esperando algumas respostas e algum conselho, né? E na verdade essa não é a principal proposta do coach. Agora é claro que dentro desse processo muitas vezes quando o coach tem alguma experiência alinhada com a vivência do seu coach, é difícil você deixar de fora compartilhar algumas experiências próprias que possam inspirar. Como que você trabalha isso, Edmar? Ainda mais você que faz um trabalho de coach muito dirigido a palestrantes, que é algo que você domina, que você tem uma grande experiência, né? Como é que você trabalha trazer aí alguns conselhos dentro de um processo de coaching? Paola, ela não acrescentou que coaching não é terapia. Né? Então, com muita coisa as pessoas chegam até nós achando que vai fazer terapia. E tem pessoas que têm trauma da terapia, porque vou ficar 10 anos, vou ficar 5 anos falando todas as semanas sobre os meus problemas, como foi a minha semana. Por isso que é um processo. E a pessoa faz parte desse processo. Né? Existe um diálogo. Apesar da gente fazer muitas perguntas, mas existe um diálogo sobre isso. Não é um processo frio. Ele é pragmático, mas não é frio. Um outro ponto é que cada coach tem a sua própria personalidade, o seu estilo de conduzir. Nós temos a ferramenta, mas esse é o meu estilo de conduzir as coisas. Por quê? Porque ela tem experiência como psicoterapeuta, ela tem uma outra linguagem, uma outra visão, uma outra percepção sobre o outro, diferente de mim, que não tenho isso. Né? Eu acho que é importante a gente se apropriar das nossas competências e achar o nosso estilo. Achar o nosso estilo, e o cliente ele vem até a gente por empatia, né? Por esse rapport que se cria. Eu me identifico com o Edmar, eu me identifico com a Renata, com o estilo dela conduzir as coisas. Eu acho que isso é muito importante. E você sabe uma forma que eu uso para diferenciar a terapia do coaching? Eu vejo assim, o processo de coaching, ele vai te ajudar a fazer uma mudança daqui para frente. Enquanto a terapia muitas vezes trabalha, e a Renata me corrige se eu estiver errada, muitas vezes a terapia ela trabalha em
entender por que você faz alguma, vamos dizer que você tem alguns comportamentos e através desse entendimento, eventualmente você até muda o seu comportamento, mas o coaching, ele está muito mais dirigido e focado com a sua mudança daqui para frente do que necessariamente ficar entendendo o porquê que você faz o passado isso, como não é um todo. assim, Renata? Sim, isso é um fato. O coaching é absolutamente diferente do processo terapêutico. É bem verdade que no processo terapêutico nós temos um breve olhar para o passado, mas não é o mais importante para nós. Por quê? Porque no caso da psicoterapia, vou falar isso brevemente, a pessoa nos procura para encontrar boas soluções para a vida dela. E as boas soluções e os bons objetivos estão sempre no presente e no futuro, né? Agora, com relação ao coaching, né? Eu às vezes falo para as pessoas, é preciso ter, para as pessoas que me procuram, é preciso ter uma metodologia estruturada de como desenvolver o coaching. Por quê? Porque uma das se é que eu posso falar assim, uma das falhas que ainda temos no nosso processo de coaching no Brasil seria alguma dificuldade na mensuração dos resultados. Nós precisamos mensurar os resultados. Como é que eu faço a mensuração do sucesso do meu coaching? Né? Eu também dou formação para coaches, né? E eu falo isso para eles, vocês precisam ter, além da metodologia que nós oferecemos, que é a tecnologia ISOR, que é toda uma metodologia no sentido de desenvolver essas competências que eu falei anteriormente, resiliência, inteligência emocional e outras, você precisa ter a forma e um bom formato de mensurar o sucesso do seu coaching. Para te dar algumas ideias, por exemplo, os empreendedores buscam coach para se desenvolver, para atingir certos objetivos dentro da empresa. Algum profissional que esteja em fase de transição de carreira, ele quer mudar, sair da empresa, montar uma própria, sair de um emprego para montar uma própria empresa ou para um outro emprego, para uma atividade, você pode buscar o coach para essa transição. Então, o coach é algo que pode ser contratado pela empresa para desenvolver os seus profissionais, ou ele pode ser contratado por você. Você, como pessoa, busca um coach que vai te ajudar a atingir algum objetivo que você queira. O Roberto Ambrosio traz a seguinte pergunta. Na opinião de vocês, como é possível algumas instituições formarem coaches em 3 dias, inclusive com diploma? Fiz uma formação de 180 horas e ainda estou aprendendo. Isso não vai acabar sendo um tiro no pé na atividade de coaching? Roberto Ambrosio, obrigada pela sua participação. Roberto Ambrosio é um grande amigo, acompanha o programa Alma do Negócio. Fico feliz em ter a sua participação. Fala, Renata. Então, eu gostaria de responder ao Roberto. É uma pergunta bastante pertinente. É realmente um perigo que nós temos dentro da nossa área, enquanto coaches experientes. A nossa formação na tecnologia ISOR, ela leva 1 semana e os executivos, as pessoas ficam conosco 1 semana em imersão, isolados mesmo, né, do mundo externo, justamente para que possam se transformar num coach mesmo. Porque, veja, técnicas de gestão nós podemos aprender em qualquer MBA. Tornar-se um líder ou tornar-se um líder coach precisa um cultivo interno e isso leva horas de dedicação, horas de meditação, horas de estudo, de conhecimento e de prática. Então, uma certificação de 3 dias, ela não é uma certificação, ela é extremamente superficial, perigosa, né? E eu até falo, assim, quando atuo com os meus coaches, fuja de pessoas que te oferecem um pacote fechado de 12 sessões. Podemos até ter um número razoável de sessões, desde que essas sessões sejam contextualizadas com o que esse coach traz no dia do nosso encontro. Então, eu tenho lá um planejamento de trabalhar com ele gestão de conflitos, mas pode ser que ele não me traga naquele dia gestão de conflitos, ele vai trazer uma demanda de tomada de decisão, e eu preciso ter essa flexibilidade para trabalhar isso. Eu acho que é importante, né, Renata, vamos dizer assim, você consegue eventualmente, num espaço determinado, desenvolver uma competência, mas você não vai desenvolver muitas competências num curto espaço de tempo, né? E eu acho que uma coisa importante que talvez, Roberto, isso possa estar sendo
confuso e talvez não seja claro, eu até acredito que uma formação mais curta para um líder que irá utilizar técnicas de coach na gestão da sua equipe, não faria sentido um líder, um gestor, fazer um curso de 180 horas, porque ele não vai se tornar um coach, mas ele vai sim trazer técnicas de coach para o seu gerenciamento. Eu acredito. Só que o duro é quando as pessoas utilizam esse tipo de formação para se tornar um coach profissional. Eu acho que o que nós estamos precisando é diferenciar os cursos. Esses dias eu estava olhando alguma comunicação, uma empresa que está utilizando, ensinar técnicas de coach para o pessoal na área de franquias. Então, é claro que essa não vai ser uma formação de 180 horas, mas ninguém vai sair de lá formado em coach para ser um profissional, né, Edmar? Se você me permite, assim, ó, tanto para um coach interno dentro de uma empresa ou para um coach que tem um espaço onde ele recebe pessoas para a realização do coaching, eu sempre falo assim, lá, observe se quando você chega, o discurso, né, que se desenvolve está sendo um discurso de dor ou um discurso que te motiva. Por quê? Porque se for um discurso de dor, não é coaching. Né? Porque o coaching... Mas o que é um discurso de dor, que Renata? Começa a falar demais do passado, das traumas, né? Tá. Isso não é coaching. Então, o coaching é assim, a pessoa sai de lá motivada, com essa capacidade de realização instigada nela. Por quê? Porque o coaching ele é a arte de fazermos boas perguntas. Boas perguntas no seguinte sentido, para a pessoa olhar para a realidade dela e ver novas possibilidades, porque senão ela vai olhar para a realidade dela e ver sempre as velhas soluções que ela sempre teve. Por isso está olhando para frente. Isso. Então, né? O coaching, exatamente, ele motiva. Né? O que o Roberto colocou é pertinente, e uma coisa que nós estávamos comentando anteriormente é que é assustador a quantidade de pessoas que se apresentam como coach e não são coach, não são nem mentor, nem treinador. Dias atrás, eu recebi na minha empresa um cidadão que me entregou um livro onde tinha vários artigos publicados sobre coach, e eu perguntei para ele, nossa, que legal, e você é formado aonde? Não, eu não sou formado. Então, ele fazia parte de um hall de profissionais de coach, mas ele não tinha. É que a experiência me fez eu me tornar um coach. Então, o que o Roberto coloca é extremamente inteligente, porque para quem quer viver do mercado de coaching, para quem quer ser um coach, existem os cursos específicos para a formação de coach. Na minha empresa, quando ele falou isso, até pensei, será que ele está falando isso para mim? Por quê? Porque lá nós já temos curso de formação de praticantes de coaching, que é um curso de 4 dias. Só se você perguntar para nós, lá na empresa, você é formado? Não. É para eu aprender a ser um praticante da metodologia. Quem participa desse curso? Professores, líderes, pessoas que em todo momento estão ajudando pessoas, mas elas não têm intenção em seguir como na carreira de coach. Elas querem entender um pouco do processo, de como esse processo de coach ele pode ser útil no seu dia a dia. Vai muito donos de escolas, porque através do processo de coach, para você ensinar as pessoas, você arranca muito mais o aluno. Eu que sou pai, eu faço isso com meu filho. Perfeito. Eu não dou as respostas, eu faço perguntas para ele poder pensar bastante. Então é uma forma de ajudar. E olha, Paola e Renata e Roberto, o meu primeiro curso de coaching foi de 2 dias. Introdução ao coaching. Primeiro eu fui ver se era isso que eu queria, se eu me identificava com essa personalidade, com esse jeito de ser de coach, porque é um estilo de ser coach. Muita gente faz o curso, mas ainda carrega consigo a personalidade de terapeuta. Então, quando o cliente vai fazer coaching, ele está numa sessão de terapia. Né? Então, é uma questão de postura e é uma questão de estilo de coaching de ser. E eu acho importante, eu queria aproveitar, Edmar, porque eu acho que, vamos dizer assim, você tem uma grande experiência em formação de palestrantes e você usa processos de coach para ajudar uma pessoa a se tornar palestrante. Queria que você falasse um pouco como é que são os resultados, né? Porque eu acho que a Renata trouxe muito importante o quanto o coach precisa trazer resultados. As pessoas que chegam lá na academia do palestrante e querem se tornar um palestrante, como vocês ajudam essas pessoas a
alcançar esse objetivo? Bom, respondendo a sua pergunta, Paula, é o seguinte: quando elas entram em contato, elas têm duas opções. Elas podem contratar um trabalho personalizado através de um coach específico a palestrante, ou elas podem fazer um curso de formação empreendedora para palestrante. Os nossos profissionais que ministram o curso de empreendedorismo para palestrante, eles são coach. E durante o curso são poucos alunos, são 12 alunos, e com isso é fácil da gente fazer um coaching coletivo com cada uma das pessoas. Então, um processo, para às vezes acelerar o processo de coaching, a gente sugere primeiro que ela desenvolva já a competência de palestrante, que o curso vai ajudar ela a se desenvolver de forma mais rápida. Por quê? Porque ele é personalizado, o assunto é voltado para cada aluno. Depois, é interessante, daí sim, procurar o coach. Por quê? Porque algumas competências que eu preciso desenvolver como palestrante, como criar uma palestra, como é que eu crio uma palestra? A palestra, ela faz parte da ciência da comunicação. Um palestrante, além dele palestrar, que é estar de conversa, ele é um educador. Entendi. Então, não basta eu ter uma grande ideia se eu não sei como comunicar, como eu estruturar. E, para isso, como a Renata colocou, desenvolver essa competência é necessário. E até mesmo, não sei se a Renata concorda comigo, quando as pessoas vão fazer um processo de coaching, e a Renata colocou várias vezes isso, a gente vai ver que competências ela precisa desenvolver. Significa o quê? Que durante o processo, por exemplo, ela precisa, para ela ser um profissional internacional, qual a competência, uma das competências que ela tem que ter? Um idioma. Ela vai ter que fazer um curso de inglês para aprender, que essa é uma exigência do cargo que ela quer exercer. Ou, por exemplo, saber escrever bem. Eu quero ser um escritor. Fazer um processo de coaching vai ajudar você, mas talvez você tenha que aprender a escrever. Perfeito. Tem que ter algum complemento, claro, né? Exatamente. Não é o processo que vai resolver. E, Renata, eu queria, vamos dizer, muitas pessoas têm buscado aprender coach para ser um líder. Como que as pessoas estão utilizando o coach dentro da gestão, dentro das empresas? Então, hoje em dia, fala-se muito na expressão líder coach. É preciso que a pessoa tenha uma liderança coaching. Não adianta mais só ser líder, né? Eu até falo lá para as pessoas que me procuram, os executivos, que o líder capataz, ele morreu. Não adianta mais querer obter resultados das pessoas com autoritarismo ou com uma postura... Uma postura de chefe. Não, exatamente, uma postura de chefe. Então, a liderança coach... né? Liderança coaching é uma expressão nova. E, para responder a sua pergunta, as pessoas nos procuram para poderem tornar-se coaches dentro das empresas e poderem obter uma alta performance dos seus partners, dos seus subordinados ou dos seus colaboradores. Eu acho até interessante que é uma pergunta, nós temos várias perguntas aqui das pessoas que estão nos assistindo agora, e aí a Cláudia pergunta: quais são as etapas do processo de coaching? Que eu acho que é uma pergunta importante e com certeza são usadas pelo líder coach ao longo da gestão também, né? Quais são as etapas e os processos? Então, no processo que eu desenvolvo, eu costumo fazer uma avaliação de perfil, onde são utilizadas 3 ou 4 baterias de testes, né? Para saber a forma que a pessoa funciona, como que são os traços de personalidade dela, né? E mais uma avaliação de 20 ou 22 competências. Então, são testes específicos para esse tipo de avaliação. Isso leva em torno de 3 a 4 sessões. Por quê? Porque eu vou estar fazendo a avaliação, aplicando os testes, dando feedback para esta pessoa da avaliação dela. Num segundo momento, serão desenvolvidas em torno de 10 a 15 sessões com essas competências que eu falei anteriormente. Tomada de decisão, gestão de conflitos, resiliência, sempre contextualizando a fala da pessoa. Ou seja, eu tenho os referenciais, eu tenho uma metodologia estruturada, mas eu espero que a pessoa traz para mim naquele dia para poder contextualizar. E, ao final, mais umas 5 sessões, em média, porque, né, nós não temos assim, uma coisa muito fechada, mas, em média, 20 a 25 sessões. Então, nas 5 últimas sessões, eu vou trabalhar necessariamente a resiliência. Por quê? Porque a resiliência é essa capacidade que o profissional precisa ter de suportar pressões com graça, coragem. E por que suportar pressões? Porque os prazos são cada vez menores,
E as demandas são cada vez maiores, né? Uhum. Então, a pessoa precisa saber ser resiliente. E você, Edmar, qual é o processo que você usa? Nós adotamos o seguinte processo. O nome dessa O ouvinte nome é a Cláudia. É a Cláudia. Cláudia, como é que nós, parecido com o que a Renata colocou, mas o primeiro momento, a gente costuma fazer a gente convida você para estar presente no nosso espaço. Primeiro você vai conhecer com quem você vai lidar, com quem você vai se abrir. Gostou da gente, houve a empatia, houve o rapport, é preencher também um questionário. E esse questionário são perguntas feitas para você, Cláudia, para você, ouvinte, que está nos assistindo. O que te trouxe procurar um coach? O que você espera de mim como um coach? São perguntas de investigação para a gente poder entender o que trouxe, o que move essa pessoa a procurar um profissional de coach. Uhum. O que ela espera da gente? Qual a ideia que ela tem de resultados? Depois disso, sim, né, isso já no próximo encontro, a gente já começa a entrar dentro um processo de investigação sobre a meta que ela quer, aonde você quer chegar. A gente sabe do seu estado atual e a gente sabe do seu estado desejado. Então, vamos trilhar um caminho. Esse foco, esse acompanhamento faz com que você não se perca no caminho, que você consiga superar a resiliência que ela colocou, lidando com as adversidades. Muito que ocorre com as pessoas que às vezes não procuram um profissional é que elas definem uma meta e no primeiro problema que tem, elas acabam desistindo e muitas vezes acabam instalando uma crença limitante. Eu não sirvo para isso, eu não dou sorte, isso é só para o meu vizinho e assim por diante. Por quê? Porque ela não teve um plano de ação, ela não pensou no que pode vir dar errado, como você vai resolver isso. E essas perguntas de investigação que é feito durante o processo do coaching. E tudo isso, no primeiro encontro, é deixado muito claro para o nosso coach, para o nosso cliente, de como vai ser feito o processo, os benefícios que ele vai ter. E você sabe uma coisa que eu acho interessante, Edmar? Nesse ponto, onde a pessoa encontra uma dificuldade e algumas vezes desiste, é um momento importante de investigação, porque você vai encontrar nesse momento alguma competência que está te faltando e que, consequentemente, você precisa desenvolver para atingir o seu objetivo, né? E aí, então, você consegue fazer esse trabalho de mudança necessária para atingir esses resultados, não é? Paola e Renata, geralmente nos nossos encontros, eu costumo ouvir o seguinte: puxa, eu não havia pensado nisso. Uhum. Boa pergunta. Nunca pensei nisso. Você sabe que eu já pensei nisso, mas eu tenho dúvidas. E aí vem outra pergunta. Dúvidas do quê? Como foi outra vez? Aí a gente volta um pouco no passado, trabalha as adversidades, qual foi a experiência, teve alguma situação que já ocorreu, que te impediu de fazer isso. Esse trabalho de investigação. E a pessoa consegue, muitas vezes, nesse exato momento, ressignificar, consegue fazer uma comparação. Muito bom, achei ótimo. Eu acho importante e interessante da gente esclarecer que existem várias metodologias de coaching, né? Tem pessoas que usam o coach antroposófico, o coach sistêmico. O Arthur Tacla, quando falou de constelação, falou um pouco do coaching sistêmico. Eu, particularmente, acredito que o conhecimento sistêmico nos ajuda sempre em qualquer metodologia de coaching, né, Renata? Você que reconhece isso deve saber como utilizar. E eu tenho uma pergunta aqui. A Mariana, ela pergunta se vocês conhecem o coaching integral. Ela gostaria de saber como funciona o processo do coaching integral. Um de vocês conhece o coaching integral? Não conheço o coaching integral. Eu já ouvi falar sobre o coaching integral. Parece-me que dá a impressão que está integrado, né? Ele lida com todas as áreas da roda da vida e assim por aí. Mas eu não me sinto seguro em responder porque existe coaching é coaching para todo mundo. Que as pessoas estão colocando algumas nomenclaturas, né? Acrescentando alguma coisa em cima de algumas teorias, né? E pessoas que usam metodologias diferentes, né? Eu acredito também que o integral deve, vamos dizer, trazer a vida pessoal com a vida profissional, com várias áreas, mas realmente eu também não conheço. Mariana, Olha, Paola, vou procurar saber e quem sabe a gente pode trazer no futuro esse tema aqui para a gente discutir. É interessante. Pegando um pouco da resposta, da pergunta do Roberto, que ele nos fez,
que talvez é interessante se ele está ainda com vontade de ser. Aliás, ele tem, ele já coach, fez, ele é fez coach. A formação de Por exemplo, horas. Roberto, lá na academia tem um curso chamado de coaching perceptivo, porque eu percebi durante a formação de coach que pouco se trabalha a percepção do coach perante o coachee. O curso de formação ele é muito rápido, 180 dias, 180 horas. E, como a Paola colocou, essa é uma competência que não para nunca de você se desenvolver. Eu fiz coach, mais coach, mais coach, fiz curso de filosofia, eu fiz vários outros cursos que foram agregando vocabulário para aumentar o quê? A minha percepção em prol do outro. Então, eu acredito que isso é realmente fundamental no coach, você saber ouvir o outro e realmente entender o que ele está dizendo e não simplesmente utilizar um monte de ferramentas que muitas vezes não geram resultado nenhum. Por isso que é a dificuldade das pessoas, desculpa, Renata, de se abstrair da sua personalidade. Ela faz a formação, ela está lá tão envolvida que ela não se desligou. E ela não ficou sensível para ter essa percepção em prol do outro. Por isso que eu acredito que realmente, vamos dizer, ser um bom coach exige muitas formações. Para mim, ajuda muito a questão da formação de entendimento do sistema, a formação sistêmica, a formação de dinâmica de grupos, onde você aprende a leitura do movimento das pessoas e tudo mais. Tudo isso complementa, não é, Renata? Complementa, e eu vejo assim, compartilhando da sua experiência também, veja, a escuta ativa, Paola, que você falou, né? Para nós termos uma escuta ativa, ou seja, nós escutamos o que esta pessoa fala, temos um raciocínio analítico sobre o que ela está falando e damos o feedback. Desculpa. Porque senão vira papoterapia. Que não é o processo de coaching, não é o processo. Né? Então, só para complementar, a necessidade de um coach praticar meditação. E eu acho que isso é uma coisa importante, né? Toda a formação, a meditação e tudo mais vai complementar o bom profissional. E é como o Roberto mesmo falou aqui, não termina nunca. Ele fez a formação de 180 horas, ainda está aprendendo. E eu acho que um outro ponto importante que a gente trouxe aqui, que eu sei que os bons cursos praticam você, durante a formação, também vai fazer atendimento de coach, porque você precisa de horas e de experiência para isso. É uma residência. É uma residência. E só para eu poder complementar a questão da meditação, é assim, a necessidade da meditação vem de encontro à possibilidade desse coach desenvolver a sua presença e desenvolver essa escuta ativa. Perfeito. Por quê? Porque nós, quando meditamos, nós passamos toda a atividade cerebral nossa para o nosso lobo frontal esquerdo, que é onde está a nossa atenção e é onde está a sede do bem-estar e da felicidade. Então, nós como coaches, precisamos ensinar os nossos coaches a praticarem meditação para fazer essa inversão. Isso a neurociência nos ajuda nessas descobertas, né? E eu já vou querer, eu sei que vocês dois têm formação em neurolinguística e eu queria entender como que a neurolinguística ajuda num processo de coaching. Mas antes disso, nós temos uma pergunta do Augusto aqui de São Paulo. Ele pergunta se é necessário escolher um coach que tenha a minha área de atuação, com experiência na minha área. Acho que é uma pergunta importante, interessante. Isso não é uma regra, mas pode facilitar o processo, porque ele vai se identificar com a pessoa pela experiência que ela traz. O mesmo alguém que queira se tornar-se um palestrante, um comunicador. Eu vivo disso, eu estudei para isso, eu tenho uma estrutura para poder atender alguém. Eu tenho os passos, os mecanismos, os processos todos. Diferentemente, se ele procurar a Renata, que também domina o coaching, mas palestrante, vamos lá, ela vai entrar no processo nu e cru do coaching. Tanto comigo, alguém que vai procurar ser mais específico, procurar um profissional específico, a pergunta dele, vai ter um pouquinho de counseling. Em alguns momentos, eu vou sair como coach e vou dar um conselho para você. Olha, a minha experiência de vida, a minha experiência de carreira, mostrou que isso. Dá muito mais entendimento. Eu acredito que quando você procura um coaching específico da sua área, o grau de percepção do profissional é muito maior em cima de você.
o resultado é mais eficaz. Só um ponto de vista, não é uma regra. Eu acho importante assim, para counseling e mentoring, eu acho que é muito importante a pessoa ter algum conhecimento e normalmente são pessoas bem mais experientes, aí é fundamental. Para o profissional de coach, não necessariamente tem que ter conhecimento e experiência na sua atuação. O que vai acontecer eventualmente quando a pessoa tem esse conhecimento, ela potencializa o processo de coach com alguns momentos de counseling que pode te ajudar e te inspirar a encontrar alguns caminhos, mas não necessariamente é uma regra, né, Renata? Eu vejo assim, entendi que a questão do segmento, né? Eu não preciso ter área de atuação. Área de atuação. Eu não preciso ter conhecimento em engenharia, por exemplo, para poder atender um engenheiro. Então, o que acontece? Quando a pessoa chega para nós, ela chega com uma realidade individual. O que é isso? Ela tem uma personalidade, ela tem formas de atuar no mundo, ela tem, enfim, aquela realidade individual. E eu, como coach, preciso entrar nessa realidade individual e fazer as boas perguntas em cima desta realidade individual, de modo que ela encontre as boas soluções. Perfeito. Então, o meu conhecimento nos segmentos não é necessário. Não é necessário. Não influencia em nada. Nada. E eu queria, então, ouvir de vocês dois têm formação em neurolinguística. Como a neurolinguística é utilizada no processo de coach? Ou como vocês utilizam, talvez cada pessoa utilize de uma forma. Vocês utilizam a neurolinguística no processo de coach? Eu utilizo. Nós lá utilizamos. E como, Edmar, vocês Olha, utilizam? É interessante. Quando a gente faz a formação de programação neurolinguística, nós estávamos conversando aqui antes de iniciar o programa. Na neurolinguística, é uma série de perguntas que são feitas. Que estado você está, o que você está sentindo, os movimentos e assim por diante. Então, são perguntas que são feitas. No processo de coaching, logo que eu fiz a formação em coaching, eu entrei em tilt. Porque falaram para mim que, olha, coach é coach, programação neurolinguística. Você não pode usar um exercício da programação neurolinguística num encontro ou numa sessão, dependendo de como a pessoa queira chamar. E aí eu ficava, nossa, o que eu vou fazer com essa informação? E aí eu, com todos os cuidados, eu falava para o meu cliente assim, agora nós vamos fazer um processo de programação neurolinguística. Vou fazer com você um exercício para ajudar no seu processo aqui. Mas quando você estiver com alguém, você não fale sobre isso. Porque eu achava que estava fazendo um pecado aí. Com o passar do tempo, eu aprendi que não precisa nem explicar nem nada, né? Basta só que o cliente esteja ciente do que está acontecendo. Então, em alguns momentos, eu utilizo, sim, alguns passos da programação neurolinguística para poder potencializar o nosso encontro. E você, Renata? Então, eu, como psicóloga, eu tenho formação em hipnose. Fiz a minha formação em hipnose aqui em São Paulo, no Instituto Milton Erickson. E a PNL, ela é um braço da hipnose para nós, né? Então, o que acontece? Eu utilizo a hipnose em psicoterapia. E não utilizo a PNL, nem muito menos a hipnose, em coaching. Né? Então, a hipnose, por exemplo, nós podemos conseguir vários fenômenos, né? A regressão de idade, a analgesia, a anestesia, que os dentistas usam muito. Enfim, são N possibilidades. Olha, complementando o que ela coloca, por exemplo, num encontro de coach, às vezes, para ressignificar uma crença, a gente usa um exercício de programação neurolinguística. Por exemplo, quando ele tem um plano de ação, a gente utiliza o TOTS da programação neurolinguística para avaliar todos os passos. Então, são coisas... O que é o TOTS? Que é um teste de avaliação e operação. Você vai, testa, avalia, volta, para checar todas as situações. Que é a técnica de Disney também utilizada. Então, dependendo da situação, no processo de coaching, nós utilizamos, sim, alguns passos da programação neurolinguística, principalmente no coaching de vida. E eu queria, Renata, entender que eu acho que um ponto importante muitas vezes, como o Edmar trouxe, em alguns processos de coach, você percebe que a pessoa precisa desenvolver alguma habilidade, como, por exemplo, línguas, administração de tempo. Então, como é que você trabalha quando chega em alguns pontos que a pessoa precisa desenvolver e isso, eventualmente, pode impactar na evolução daquele processo de coaching? Sim. Então, o que acontece? Como eu tenho a formação em psicologia
e experiência de 20 anos em psicoterapia individual, muitas vezes o processo de coaching ele emperra, porque a pessoa tem uma fobia ou ela tem alguma situação na dimensão pessoal que precisa ser trabalhada. E então o que acontece? Essa pessoa ela vem fazer terapia comigo num outro horário, diferente do horário de coaching, né? E ela passa por um processo de psicoterapia comigo diferenciado do coaching. Isso pode acontecer paralelamente. Mas é bem definido. É que esse cliente teve a sorte de pegar uma coach psicoterapeuta, porque é importante colocar que em algumas situações no processo de coaching, Paola, chega em situações que não dá para mais eu continuar atendendo essa pessoa aqui. Ele precisa sim, nesse momento, ou dar um tempo para o coach, ou em paralelo procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, para dar continuidade. Então, por isso que a gente às vezes utiliza... A fobia se trata com programação neurolinguística. Você tendo a técnica, você consegue resolver isso, em vez de mandar ele procurar um terapeuta. E uma coisa que eu acho interessante, eu me lembro, já tive um caso de uma pessoa em que a terapeuta veio agradecer o processo de coaching, porque ele ajudou vamos dizer assim, acessar algumas coisas que depois foram trabalhadas na terapia e que podem ser processos paralelos que, vamos dizer, criam uma certa sinergia, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Isso é uma realidade. E até surpreso, muitos psicoterapeutas têm preconceito com a formação de coach. Né? Olha, não se envolva com essa gente, olha o que está fazendo aí. Mas eu acho que isso já está mudando, Edmar. Já está mudando, olha, sim. Gente, nosso tempo passa muito rápido, já terminou. Eu agora queria então só passar para o agradecimento final, porque já terminou o nosso tempo de hoje. Coaching é um tema extenso e com certeza teremos outras oportunidades para discuti-lo de formas diferentes, em outros ângulos. Então, passo só para uma última rápida palavra final. Então, olha, eu ratifico. Muito obrigada pelo convite, Paola. Foi um prazer estar aqui com você, Edmar, e poder compartilhar um tanto aí da minha experiência, da minha vontade de ajudar e fazer uma diferença significativa na vida das pessoas que me procuram. Então, muito obrigada. São Paulo sempre tem um bom lugar no meu coração. Com certeza, agradeço você ter vindo de Curitiba. O programa está na internet, acessível para todo o Brasil. Então, a Renata fica em Curitiba, mas hoje em dia o processo de coach tem uma flexibilidade e muitas ferramentas, até o próprio Skype, que você pode utilizar. Edmar. E eu, nossa, honrado em estar participando pela primeira vez do seu programa. Já a conhecia e foi uma grata surpresa, uma grata coincidência, se existe, receber o convite. Dividir com ela, que tem muito mais experiência do que eu só tenho 10 anos de carreira, e para as pessoas que são de São Paulo, para as pessoas que são dos estados, quiser conhecer o meu trabalho, posso dar o site? Por favor. Entre no nosso site, que é academiadopalestrante.com.br. Lá é um espaço de desenvolvimento de vida, de carreira, tem coaching e outros serviços para ajudar você a se desenvolver mais. Muito bom, obrigada. O nosso programa hoje está ficando por aqui. Semana que vem nós temos uma comemoração. Esse mês o programa faz 2 anos. Você acredita que nós já temos 100 programas, mais de 100 entrevistas realizadas até hoje? Então nós vamos comemorar isso. Eu espero você ao vivo às 16 horas. Passo para os rápidos agradecimentos a Lia Cabeleireiros, lá em Pinheiros, se você está aqui em São Paulo, que é um espaço aconchegante que vai te atender com uma atenção especial, fale uma visita. E agradeço também a Kio Design. Kio Design é a empresa responsável pelo desenvolvimento do logotipo do programa Alma do Negócio e pelo desenvolvimento do nosso site, almadonegócio.tv. Eu agradeço e eu te espero na semana que vem. Obrigada e uma boa tarde.